dia, boa tarde, boa noite para o fã de NFL que tá começando mais um Manas Night Football, tua live de prévia favorita da NFL, porque, cara, prévia é uma delicinha, porque daí a gente já fica mais acostumado, a gente já fica animado pra semana que tá vindo aí, e essa semana é a semana 8, a gente tem um monte de confronto interessantíssimo pra assistir essa semana, e bom, pra quem não sabe, eu sou a Vivito, esse daqui é o Manas Night Football, e antes de começar esse videozinho gostosinho, essa baguncinha gostosinha de prévia, já queria pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever no canal da NFL Brasil, porque todo dia a gente tem um conteúdo incrível de NFL aqui pra vocês, porque eu amo a NFL, não sei se você ama a NFL, mas eu amo a NFL, todo mundo que tá aqui hoje ama a NFL, estamos aqui com a Mia, que já é figura carimbada aqui, ela tá sempre aqui, ela tá acostumada, hoje a gente vai dar uma zoada dela por causa dos Packers, mas a gente finge que não, Mia, muito obrigada por estar aqui hoje. Olá, sempre um prazer estar de volta aqui na NFL Brasil, nessa bancada deliciosamente crocante com vocês, e vamos que vamos, porque eu vou zoar o meu time hoje, porque é o que me resta fazer nessa temporada. É o que resta pra você, né, Mia? A gente tava falando aqui hoje que talvez você fosse colocar um adesivinho aí na tua jersey, colocar um New York Jets aqui, mas a gente deixa por baixo, né? Prefere não falar, não sei. E estamos aqui também com o nosso queridíssimo Bigode, meu amigo do Endzone Brasil e do NFL Bigode. E assim, a gente também, eu vou tentar não zoar tanto da sua cara hoje aqui não, viu, Bigode? Não, esquece, se for falar de meu time, não precisa nem falar. Mas assim, grande prazer estar aqui, poder falar de futebol americano, tá nessa casa maravilhosa que é a NFL Brasil. Vamos falar muita besteira hoje, tem muita besteira pra gente falar. A gente vai tentar não falar dos Broncos, só que sinto muito, Bigode, mas a gente vai ter que começar a falar da derrota do teu time da semana passada, porque o teu time, ele perdeu pro New York Jets. New York Jets é o primeiro assunto que a gente vai trazer aqui hoje, porque os dois times de Nova York, simplesmente, ninguém esperava que isso fosse acontecer. Os dois times de Nova York estão impressionando nessa temporada, os Jets estão 5-2, os Giants estão 6-1, que são dois recordes altíssimos dentro da divisão. Eles estão em segundo lugar da divisão, né? Os Giants, obviamente, estão perdendo só para os Eagles, que estão invencíveis, e os Jets estão perdendo para os Bills, que afinal de contas eles são os Bills, não tem muito o que fazer, não tem muito como fugir dentro dessa divisão. E tanto quanto a AFC East como a NFC East estão muito competitivas, né? Os dois times de Nova York estão protagonizando momentos incríveis. Os Jets ganharam dos Broncos de 16-9 nessa última semana, e os Giants ganharam dos Jaguars por 23-17. E nessa semana temos um confronto que entre Giants e Seahawks, que quem diria que esse seria um jogo que a galera estaria animada para assistir, porque assim, eu não sei vocês, mas eu não tava esperando nada esse jogo antes da temporada começar, e simplesmente temos aí um jogo entre Giants e Seahawks, onde o Seahawks é líder da NFC Oeste, né? O jogo aéreo dos Seahawks funcionando super bem. O DK Metcalf, apesar dele estar questionável para esse jogo, o Jonnu Smith ainda tem outros recebedores super de elite dentro do time. O Tyler Lockett, assim, tá jogando super bem, recebendo vários passes aí do Jonnu Smith. E contrapartida, o Seahawks está sofrendo um pouco aí na defesa terrestre, que semana passada acabou permitindo 8.1 jardas por carregada do Travis Etienne contra os Jaguars na semana passada. Então, assim, é um jogo que tem tudo para dar certo, porque os Giants, afinal de contas, tem o Saquon Barkley. O Saquon Barkley corre pouco, né? Esse cara corre muito pouco, ele destrói muito pouco as defesas terrestres dos outros times, né? Ele pode ser dominante nesse jogo, assim como também o Daniel Jones, que é um quarterback bastante móvel, ele tá correndo bastante, né, nessa temporada. E também temos Jets e Patriots, assim, um confronto que acaba valendo muitíssimo dentro da divisão. É outro confronto de divisão que a gente não esperava que ia ser uma coisa espetacular essa temporada, e por incrível que pareça, os Jets, eles são favoritos depois de muitos anos. Jets tem uma campanha melhor que a dos Patriots nessa temporada, e a secundária dos Jets tem aí a melhor dupla de cornerbacks da liga, que é o DJ Reed e o Sauce Gardner, que pode simplesmente anular o jogo aéreo dos Patriots, que já não é lá grandes coisas. Então, eu primeiro quero perguntar para você, Bigode, qual que é a sua expectativa para esses dois times de Nova York nessa semana 8? Cara, vamos começar então pelos Giants, assim. Falando dos Giants, a gente já vai ter que falar correndo com a bola e falar de Saquon Barkley primeiro. Que homem lindo, que homem maravilhoso. Aquele cara ali, nossa, eu fico mexendo, meu coração fica mexendo. Mas assim, palmas para Brian Daboll. O treinador dos Giants fez o que ele fez com o Josh Allen, e ele está fazendo Daniel Jones jogar futebol americano. E assim, me desculpa, mas se eu falasse para vocês, início de temporada aqui, começamos, situação, você vai assistir um jogo
que vai ter Geno Smith e Daniel Jones com QB, e esse jogo vai ser um dos que mais promete na temporada. Você acredita? Lunático. Pô, não dá. E o Brian Daboll tá fazendo esse jogo fluir. E assim, você falou do Daniel Jones correndo também com a bola. Isso me lembra um pouco do que o Josh Allen faz. O Brian Daboll, ele costuma fazer os esquemas bem parecidos com o que ele estava fazendo nos Bills. E aí ele acaba dando espaço para o quarterback possa correr. E normalmente não é uma corrida pensada para o quarterback, mas é uma situação onde a linha ofensiva trabalha para, caso não haja o passe, ele consiga ganhar jardas depois. E o Daniel Jones está fazendo isso bem e, graças a Deus, sem cair. Né, que é importante. Sem tropeçar. O Daniel Jones não está tropeçando, simplesmente. Eu não sei o que está acontecendo com esse cara, que ele decidiu, agora que ele joga bem futebol americano, ele sofreu uma metamorfose. O nosso Chico Barney simplesmente fez uma metamorfose aí no Daniel Jones. E você, Mia, qual que é a sua expectativa para esses dois times aí de Nova York, Giants e Seahawks, Jets e Patriots? Eu sei que você não gosta mesmo dos Patriots, né? Afinal de contas, você é Packers, temos aí. Mas e aí? Quero saber qual que é a sua expectativa para o seu time novo também, hein? Não, começando que se alguém me falasse no começo da temporada que Eagles estaria invictos e que os times de Nova York estariam brilhando desse jeito, eu ia falar, queridinho, você está louco. Já começa por aí. Não, eu falo lunático, o que você tomou, quero 5. Mas enfim, não tem como. O Daboll, pra mim, tá vindo num trabalho excelente, pode vir aí correndo por técnico do ano. Tá fazendo um trabalho incrível. A gente tá vendo Saquon Barkley jogando que nem ele jogou na primeira temporada, finalmente, sem lesão, arrebentando tudo. E é lindo de ver isso que ele tá fazendo. Daniel Jones investindo nas corridas, até porque a gente sabe que passes muito longos e esticar o campo não é o forte dele. Então, assim, trabalhamos com o que a gente tem e tá funcionando muito bem. O mesmo vale pro Saleh no Jets. O Jets fez um draft lindo, para mim foi um dos melhores drafts do ano, e eles conseguiram montar uma defesa que tá funcionando muito bem, e tá trabalhando com o que tem no seu ataque para fazer funcionar também. Aliás, o único time aqui que não perdeu para o Jets foi o seu, né, querida? Porque aqui também, eu também perdi para o Jets. Né? Não foi só o Broncos, o Packers também perdeu. Então, assim, gente, não tem como. Os dois times estão vindo muito bem, estão fazendo um trabalho ótimo. Não imaginava ver isso agora, imaginava ver esses Jets trabalhando desse jeito daqui mais 1 ou 2 anos. Eles adiantaram isso e vai ser sensacional. Agora, olhar e falar, caramba, Daniel Jones e Geno Smith em campo vai ser um jogão, não imaginei. Até porque, gente, Geno Smith, quem falou que em 2022 Geno Smith já tá jogando futebol americano desse jeito? Ninguém imaginou. E tá funcionando muito bem. Ele não é um quarterback, óbvio, de grandes lances, nem nada absurdo, mas ele é um cara que tá fazendo o arroz com feijão de maneira exemplar e que tá funcionando muito bem para Seattle. Ninguém imaginou que isso ia acontecer. Então, assim, meus parabéns, fica meu joinha pro Pete Carroll também. Nossa, de fato, assim, o Geno Smith, ele tá provando de que você não precisa ser necessariamente um quarterback tão explosivo, tão de elite, pra você simplesmente fazer o ataque do teu time funcionar. E é exatamente isso que os Hawks tá fazendo, assim, o DK Metcalf a gente não sabe ainda se ele vai jogar, mas a gente tá vendo que a conexão entre Geno Smith e Tyler Lockett tá sendo uma das conexões de quarterback e recebedor mais explosivas essa temporada. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu não esperava que Jets ia estar tão bem essa temporada. Na verdade, eu cantei essa daí, né? O draft dos Jets foi uma das coisas mais lindas de se ver nessa off-season. E eu dei a cantada aí, eu falei que os Jets iam ter uma temporada melhor que a dos Patriots. Todo mundo riu da minha cara. E olha só. Quem tá rindo agora? Aproveitando e falando aí de Jets e Patriots, temos outros confrontos de divisão agora nessa semana 8. Temos aí um Rams e Niners, temos um Falcons e Panthers, um Texans e Titans e um Browns e Bengals. Falcons e Panthers, né? Os Falcons vêm de uma derrota aí pros Bengals de 17-35, enquanto os Panthers vêm de uma vitória impressionante em cima dos Bucks. O Tom Brady, ele tá muito na fossa, ele não tá conseguindo ganhar. Os Panthers ganharam esse jogo de 21-3, os Buccaneers não conseguiram fazer um mísero touchdown.
Temos também Texans e Titans, né? Texans vem aí de uma derrota para os Raiders de 38-20 e Titans vem de uma vitória em cima dos Colts, que é outro rival de divisão, por 19-10. Simplesmente parece que toda semana tem um jogo aí da AFC Sul, eu simplesmente não aguento mais, parece que toda semana tem um Titans e Colts, ou toda semana tem um Texans e Titans, eu não sei o que acontece, parece que essa divisão é onipresente. Jaguars e Colts, toda semana tem um jogo da AFC Sul, eu não sei por que isso acontece, eu não sei por que isso acontece, enfim. Aí temos também um Browns e Bengals. Os Browns fez uma derrota para os Ravens, mas que quase foi uma vitória, foi de 23-20, foi por míseros 3 pontinhos. E os Bengals, né, que a gente já comentou, veio numa vitória em cima dos Falcons. E aí temos um grandíssimo Rams e Niners, que é um dos jogos mais de divisão mais esperados aí dessa semana 8, né? Até porque tem toda uma narrativa dos Niners aí sendo dominando os Rams já tem alguns anos, confronto mais de divisão mais esperado. Os Niners vêm de uma derrota em cima dos Chiefs por 43-23, e os Rams vêm, né, descansados de bye week, eles entram descansados, só que os Niners já ganharam esse primeiro confronto nessa temporada em São Francisco. Agora eles vão jogar no SoFi Stadium, aí o futuro tá selado. A gente não sabe se, de fato, os Niners vão ser pais dos Rams nessa semana 8. Então eu quero perguntar para você, Mia, qual desses confrontos você está mais animada para assistir e quem que você acha que leva? Vamos lá. Rams e Niners, a gente sabe muito bem que o Shanahan é o pai do McVay, que ele bota o McVay no bolso todas as vezes. Eu não sei o que ele consegue fazer, que o Shanahan alaga a cabeça do McVay e nada funciona em Los Angeles. E, né, o fator casa aí já não é tão... Para esse confronto já não é ali tão necessário. Texans e Titans, Deus me livre e guarde. Tô de boa desse jogo, aquele jogo que quem perde é a gente que tá assistindo. E é lamentável. Broncos e Bengals, eu tô curiosa pra saber como é que vai rolar, porque esse Browns, ele tentou ali dar uma pegadinha no Ravens, tá certo que o Ravens tá tendo aquele problema de que ele chega no final do jogo já sem aquele combustível que você precisa pra fechar a partida. E isso tá vindo acontecendo desde o começo, na verdade desde a temporada passada, mas mais forte desde o começo dessa temporada. E eu quero muito saber como é que esse Browns vai se comportar com o Bengals. Acho que teremos mais uma vitória de Joe Burrow. Acho que o Browns não tem time para conseguir bater aí esse Bengals. Mas é um jogo que eu tô bem curiosa para olhar. De fato, Browns e Bengals tá sendo, assim, acho que o segundo jogo um pouco mais animado, assim, de divisão dessa semana 8, até porque os Browns é um time que ele não tá conseguindo ser tão dominante, mas é um time que ainda assim tem o Nick Chubb, que é ainda assim um time que pode ser uma pedra no sapato aí no final da temporada. E os Bengals, assim, estão vindo ainda daquela ressaca da derrota do Super Bowl ainda, que não é um time tão dominante quanto a gente esperava que eles fossem. Então eu queria aproveitar e perguntar para você, Bigode, você concorda com a Mia? Qual desse time que você está mais animado para assistir agora nessa semana 8? Cara, por incrível que pareça, eu tô muito animado pra ver Falcons e Panthers. Porque é um confronto que, assim, a maioria das pessoas tá esquecendo de como a NFL tá, né? A NFL tá meio chatinha de assistir, né? Poucos pontos e tudo mais. Aquela coisa de jogo de defesa, o Vivito adora jogo de defesa. Adoro. Então, e a gente tá vendo que o que tá encaixando muito na NFL tá sendo o jogo corrido. E a equipe que mais corre na NFL é os Falcons. E eles estão se mostrando bem eficientes por causa disso. E acho que o Marcos Mariota tá sendo o QB que faz isso muito bem. A gente já conversou muito sobre isso, converso muito com a galera sobre o quanto essa escolha foi certa, o quanto o draft até futuro do Atlanta Falcons foi muito bom, pensando no Desmond Ridder, que é um cara que até sabe correr também com a bola, para esse novo estilo de jogo da NFL. As defesas da NFL estão se adaptando aos ataques explosivos, e quando elas se adaptam aos ataques explosivos e elas cobrem o fundo do campo, elas acabam liberando o jogo corrido. E os Falcons, que ninguém esperava nada, todo mundo falava, suspensão do Calvin Ridley, Marcos Mariota como QB, e eles estão jogando, eles estão indo muito bem. E outro jogo que eu posso falar também aqui, cara, é esse jogo dos Browns, porque assim, os Browns, eles incomodam todo mundo. Assim, é impressionante. E a gente tem que lembrar, eles estão jogando com o Jacoby Brissett, não é qualquer QB. Os Bengals, por sua vez, parece que estão encaixando agora, finalmente, a conexão. Joe Burrow, Ja'Marr Chase está voltando, Joe Burrow voltando a ser aquele cara elite. Então,
eu acho que vai ser um time legal da gente ver nessa rodada, contra uma boa defesa também. E o grande jogo, acho que vai ser Niners e Rams, mas curiosamente, o mais feio que talvez a gente vá ver dessas duas equipes em tempos, né? Porque, assim, tem essa coisa do Shanahan dominar o McVay e tudo mais, só que, cara, tá tenebroso assistir Garoppolo e assistir o Stafford nessa temporada. Eu defendi tanto o Stafford na última temporada, ele ganhou o Super Bowl, aí eu saí levantando aquele troféu Eu Sabia, sabe? Você fala pra todo mundo, já falei? Não, tá certo. Aí chega nessa temporada, eu fico como? Cara, não, eu defendi, sabe? Mas eu acho que vai ser um bom jogo. A defesa dos Niners é muito boa contra um ataque que tá muito mal, mas mesmo assim tem o Cooper Kupp. Vai depender muito, mais uma vez, do que eu falei do jogo dos Falcons, que é o jogo corrido. Eu acho que quem vai decidir em campo vai ser o jogo corrido, e aí a gente vai ter que ver como o McCaffrey vai estar adaptado a esse time dos Niners e como isso vai acontecer. E aí vai ter esse confronto da linha defensiva dos Rams contra a linha ofensiva dos 49ers, que eu acho que vai ser o que vai decidir essa partida e decidir se o jogo corrido vai fluir ou não. É um jogo que definitivamente tem várias narrativas, né? Tem essa narrativa aí dos Niners estarem dominando os Rams há um tempo, dos Rams entrando aí nessa temporada, assim, nessa ressaca ainda do Super Bowl. E, assim, temos outro joguinho que tem uma narrativa muito gostosa agora nessa semana 8, que, sinceramente, é o meu jogo favorito aí dessa semana. Eu sei que provavelmente vai ser um jogo um pouco sonolento, porque vai ser um time muito dominante, um outro sendo muito dominado, mas temos um Bills e Packers agora nesse Sunday Night, né? Buffalo Bills vem aí de descansado de bye week, Green Bay Packers vem de uma derrota para o Washington Commanders, uma derrota que foi um pouco triste, a Mia ficou um pouquinho triste, assim, e desde 2017 os Bills, eles simplesmente não perdem um jogo depois da bye week, então eles estão completamente descansados, e Packers, em contrapartida, nunca ganhou dos Bills lá no Highmark Stadium, né? O recorde tá 0-6 na história para os Bills. Os Packers simplesmente nunca ganharam lá. Não sei o que acontece. E a última vez que esses dois times se enfrentaram, que foi em 2018, foi lá no Lambeau Field e os Packers ganharam de 22-0. O Josh Allen ainda era o quarterback calouro dos Bills, simplesmente não conseguiu marcar um mísero ponto lá em Lambeau Field. Só que agora, em 2022, em pleno 2022, esse jogo tem tudo para ser uma dominância do Buffalo Bills, né? O Packers entra aí na semana 8 com uma das melhores pass defense da temporada e, em contrapartida, os Bills entram na semana 8 com um dos melhores ataques aéreos dessa temporada, né? Os Packers estão permitindo, em média, 168,9 jardas por jogo, enquanto os Bills estão fazendo uma média de 323 jardas aéreas para o jogo. Então, assim, é um jogo que tem inúmeras narrativas. E eu quero perguntar para você, Mia, qual que é a sua expectativa para esse jogo? Uma expectativa clubista e uma não tão clubista. Quem que você acha que vai levar e qual que você acha que vai ser o placar desse jogo? A clubista a gente não devia nem ir pra Buffalo. Já começa por aí, que nem eu falei aqui antes pra você. Não, cara, esse jogo, a ida pra Buffalo vai poluir o meio ambiente, vai gastar combustível, sabe? A gente tá precisando de uma consciência ambiental aí. Não tinha nada aqui pra Buffalo. Gente, a gente não tem nada que fazer lá, a gente não tem nem recebedor pra ir. Cobb tá machucado. Tá todo mundo machucado, começa por aí. O Rodgers não tem nem por onde lançar a bola. A única coisa que ainda presta nesse time é a defesa contra o jogo aéreo. E como a gente só se dana com o jogo corrido e Buffalo não tem jogo corrido, já aí dá uma esperança da humilhação ser um pouco menor. Mas assim, de esperança de vitória nenhuma. A minha esperança é não perder de 0 e não tomar mais de 50 pontos. São as únicas coisas que eu desejo para esse jogo. De resto, cara, a gente não tem chance nenhuma. A gente perdeu pro Washington, a gente só ganhou do Bucks direito essa temporada. O resto foi tudo capenga, tudo meia boca. Packers volta ano que vem e tá tudo bem. A gente continua cornetando os outros times, porque o meu eu não tenho nem mais força para cornetar o meu. Mas assim, desanimadíssima, Stephon Diggs vai deitar e rolar, e é isso aí, ele vai achar que ele tava no Vikings de novo.
Olha só, temos muitas narrativas gostosas aí, Mia. Sinto muito, mas eu acho que eu concordo um pouco com você, sim. Assim, eu não acho que vai perder de 0, eu não acho que os Bills eles vão anotar assim, mais de 50 pontos, mas provavelmente os Bills vão ganhar essa daí, né? Eu ficaria muito surpresa se os Bills não ganhassem, afinal de contas, os Giants conseguiram ganhar dos Packers lá em Londres, temos que lembrar disso. Eu fiquei muito feliz com esse jogo, inclusive, fiquei muito feliz com esse resultado. E agora eu queria aproveitar e perguntar para você, Bigode, qual que é a sua expectativa para esse jogo? O que você acha que é o favorito? Ou seja, qual que é a sua resposta? Mas me diga, qual que é a sua expectativa e quanto que você acha que vai ser o placar? Cara, se eu fosse Matt LaFleur, eu só correria com a bola nesse jogo. Porque, assim, como a Mia falou aqui, não tem recebedor. O Rodgers reclamou essa semana dos recebedores, falou que não quer, que tem que cortar a repetição de wide receiver que tá errando. E ele já tem pouco. Vai cortar a repetição, sabe? Não tá batendo a conta. Não vai, em algum momento não vai fechar essa conta. E ele também é um cara que gosta de arriscar muito pouco. E assim, com uma defesa contra... Tipo, jogando com uma defesa como a de Buffalo, assim, não tem como. Não tem como. A linha ofensiva de Green Bay tá tendo problemas, vai jogar contra um dos melhores pass rushers da liga. O Von Miller tá numa temporada muito absurda. Então, assim, o Rodgers não vai ter tempo para lançar a bola. O Rodgers, beleza, ele identifica bem isso, ele é um cara que lança rápido, mas ao mesmo tempo o Rodgers é um cara que ele não gosta de errar. Ele é um cara muito... Ele arrisca muito pouco, ele gosta de lançar as bolas seguras. E o Davante Adams não tá mais lá para dar essas bolas seguras para ele, para dar aquela janela grande e tudo mais. Então, sabe, Green Bay vai ter que trabalhar muito bem o jogo corrido se quiser chegar firme nesse jogo. Só que assim, a gente vai bater na tecla de que os Bills têm o melhor ataque da liga, os Bills são o ataque mais explosivo, precisam ainda estabelecer jogo corrido, é uma necessidade muito forte dos Bills, e aí acho que os Packers são o time ideal para eles jogarem em cima disso, vamos testar aqui, porque assim, eu acho que o jogo aéreo vai entrar, eu acho que o jogo de Green Bay não vai entrar, então testa contra eles, porque quando chegar contra uma defesa boa contra o jogo corrido, eles vão precisar testar, sabe? A Mia vai me desculpar, mas se eu correr ali contra os Packers, eu acho que eu passo. Tranquilo, amigo, tranquilo, sem me encostarem. Eu, asmática, correndo no meio da defesa contra o jogo corrido, consigo passar. Faz 3 temporadas que eu reclamo da gente tomando corrida longa de terceira descida todo santo jogo. É a tecla que eu tô batendo faz 3 anos e esse ano tá tudo cagado, não tem o que fazer. A coisa tá horrível, mas assim, não precisa humilhar, não precisa testar o jogo corrido contra a gente, sabe? A gente já vai ser humilhado em horário nobre. Eu não sei quem foi que botou esse jogo num horário nobre. Não precisa disso. A gente já tá passando vergonha 10 horas da manhã, não tem como. Devem ter decidido isso antes da troca do Adams, certeza. Só certeza. Pode, é a única explicação, inclusive saudades do meu ex. A minha única alegria é que ele também não tá fazendo nada em Las Vegas. Senão eu ia ficar mais triste. Entendeu? A gente tem os 2 melhores QBs da NFL da década passada e sofrendo com divórcios, né? Temos aí 2... Mas então, tem um divórcio aí que a Gisele avisou. No divórcio lá no meu time, ninguém avisou, não. Temos 2 quarterbacks aí na fossa, sofrendo aí com a amada, pelo amor de Deus. O Aaron Rodgers está sentindo saudade do Davante Adams e o Tom Brady está com muita saudade da Gisele. Mas enfim, falando em despedidas, vamos falar da semana de bye. Bye, despedida, entenderam? Temos 2 times agora nessa semana que estão em bye, que é Chiefs e Chargers. Eu estou um pouco aliviada, é por isso que eu estou um pouquinho animada nessa live de hoje, porque assim, você respira um pouco fundo quando você já sabe que na semana teu time vai estar em bye, você sabe que não tem a possibilidade de você sofrer. Tudo bem que eu tô falando isso com um pouco de barriga cheia, eu tô falando isso um pouco de barriga cheia, não tem problema. Só que eu sou uma pessoa ansiosa, quando o meu time ele vai jogar, eu automaticamente já penso que tudo vai dar errado. Mas essa semana não tem como dar errado, porque meu time está de bye e os Chiefs ganharam dos Niners agora na semana 7, enquanto os Chargers perderam para os Seahawks. Fico muito triste com uma notícia dessa. Os Chiefs enfrentam os Titans agora na semana 9, quando eles voltarem. E os Chargers enfrentam os Falcons agora na semana 9, quando eles voltarem. E esse momento que eu separo aqui para os times de bye é para perguntar para vocês um conselho. Assim, se vocês fossem para aconselhar esses 2 times agora, nessa semana que eles vão tirar uma folguinha, quais que seriam os principais focos e principais melhorias para voltar na semana 9? Primeiro pergunto para você, Mia. Qual que seria o seu momento conselho aí para esses 2 times, para os Chiefs e para os Chargers? Chargers, deixe de ser o Chargers. Não, mentira.
Eu gosto muito do que eles fizeram com a defesa do Chargers, a reforçada que eles deram na off. Só que essa defesa só funciona quando ela quer. Então, assim, queridinho, senta aqui rapidinho. Vamos encaixar essa defesa? A defesa de vocês tá bonitinha no papel. Vamos fazer ela funcionar no campo? Então, assim, o meu principal conselho para o Chargers é esse. Vocês têm um bom quarterback, vocês têm armas. E, assim, por favor, aprendam a fechar jogos e encaixem essa defesa. O seu time não tem o que aconselhar, porque vocês têm Andy Reid, melhor conselheiro do que o Leonço não existe. Deixaria Patrick Mahomes descansando no sono dos anjos. E só. Porque, né, gente, em time que tá ganhando não se mexe. Isso é verdade. O time que tá ganhando não se mexe. Mas assim, como eu sou um pouco clubista, eu sempre tenho pontos de melhoria. Eu sou um pouquinho exigente, eu sou um pouquinho perfeccionista. Então tá, já vamos dar então uma cornetadinha, vamos mexer um pouquinho os pauzinhos e vamos ajeitar um joguinho corrido aí, um pouquinho mais eficiente, Obrigada. Uma coisinha mais assim. E pronto, meu único conselho pro Chiefs é esse. E você, Bigode, quais são os seus conselhos aí pro Chiefs e pro Chargers? Você que vai dar um conselho muito parcial, porque o Bigode é Broncos, né? Eu estou aqui com o inimigo, eu estou sentada ao lado do inimigo. Eu não sou Broncos, não. Ah! Mentira, completa mentira. Nunca torci pra esse time. Inclusive, acho que o Broncos tá de bye week desde que começou aí na NFL. Não mentiu. Eu tô achando. Porque tá difícil. Mas, cara, acho que eu sigo a linha da minha. Sabe? O Andy Reid, cara, uma churrasqueira ali pra ele. Uma churrasqueira. O Kelsey do lado servindo. O Mahomes sentadinho aqui, ó, caixinho de uva. Michael Hardman aqui, ó, na uvinha pro Mahomes. Pra ele descansar, e é isso. O Chiefs tá encaixado. Talvez o jogo corrido precisa encaixar. Precisa, mas assim, o Mahomes resolve. Acho que é só também dar uma relaxada e entender que os recebedores não são mais o Tyreek Hill. Eu acho que o Chiefs precisa um pouco disso, sabe? Falaram lá do Call of Duty, né? Que o Call of Duty entrosou, o Juju Smith-Schuster deu essa entrevista falando que o que entrosou o time foi isso. Então, podem jogar videogame também na bye, eu acho que vai fazer bem. Mas chamem os outros wide receivers, tá? E mostra pro Michael Hardman como é que segura o controle, porque ele tem dificuldade de segurar a bola. Então, acho que é bom. Pros Chargers, acho que é o mesmo conselho, só que eu diria uma coisa a mais. Eu acho que o Brandon Staley, ele tem que voltar a arriscar como ele arriscava. E o J.C. Jackson precisa jogar. Sim. Sabe? Foi uma contratação muito cara. Foi um cara que fez uma baita temporada no passado nos Patriots e tudo mais, mas não tá rendendo. E acho que a solução para esse time jogar passa um pouco também em arriscar mais. Foi o que a gente falou do Aaron Rodgers. Você tem um cara que é muito bom na bola contestada, que é o Mike Williams. E aí eu posso pegar até o exemplo do jogo contra os Broncos, que foi um jogo onde o Mike Williams não apareceu. O Surtain marcou muito bem e tudo mais. Mas beleza, quantos targets estiveram na direção dele, sabe? Ele é um cara que ganha bolas contestadas. O Justin Herbert tem um dos melhores braços da liga. Então lança na direção dele. Tá apertado, lança na direção dele. E faz o Austin Ekeler jogar. Porque assim, o Austin Ekeler não tá jogando. Eu conheço muita gente que, peguei o Austin Ekeler no Fantasy, agora tô feito, vai jogar muito. O Austin Ekeler não tá fazendo nada. E assim, e aí é muito screen, sabe? É muita jogadinha tarimbada já. E assim, quem vê os Chargers jogar, já sabe como eles jogam. Então acho que precisa modificar um pouco as chamadas, você precisa ter um jogo um pouco mais variado para você poder ter sucesso. E cara, como eu falei, Brandon Staley arriscar a quarta descida. Vamos, quarta descida na linha de 5 jardas, é tudo, tem que arriscar tudo. Os caras estavam sem kicker no outro jogo e não estavam arriscando. Pô, o Brandon Staley da outra temporada arriscaria tudo. Vamos arriscar. O time já tá perdendo. Vamos tentar ganhar. Teve que usar um kicker sem perna quase, cara. Não, aquilo ali me deixou revoltado. Fiquei de leves nervosa. Não, eu tenho problema na posterior da coxa. E aí, cara, cada chute que ele dava, eu juro pra vocês que puxava a minha aqui. Eu segurava... Uma fisgada lá e uma fisgada aqui. Dava. Sentia no peito a fisgada. Nossa, eu e o Bigode, a gente tá acostumado aí com o Chargers, né? Porque parece que absolutamente toda temporada a galera dá uma hypada aí nos Chargers antes da temporada começar. E os Chargers dão uma de Chargers. Não tem muito. Eles podiam trocar, né? Aquela hashtag deles de Bolt Up por agora vai. Agora vai. E nunca vai. Nunca foi.
Enfim. Só que o que foi? O final. Agora acabou o Monday Night Football. Estamos indo para o encerramento dessa live gostosinha de hoje. Chegamos ao fim de mais uma prévia. Deu pra gente analisar bem aí os principais confrontos agora dessa semana 8. E eu queria agradecer meus 2 convidados incríveis que elevaram o patamar dessa live. Mia, muito obrigada. Sempre bom ter você aqui, querida. Volte mais vezes. Sempre um prazer, sempre que você me convidar, estamos aqui de volta. Adoro estar aqui na NFL Brasil e vamos que vamos. E espero não ser tão humilhado no domingo. Eu espero que você também não seja tão humilhada nesse domingo, de verdade, assim, eu falei um pouco zoando, mas eu realmente espero isso. Bigode, muito obrigada, meu amigo, é um prazer ter você aqui, eu vou te chamar mais vezes, hein, fica ligado aí no seu WhatsApp. Pode me chamar quantas vezes quiser, estarei aqui sempre que necessário. Um prazerzaço estar aqui na NFL Brasil falando de futebol americano. Muito bom, muito bom. E não falando de Broncos, tá? Não falando de Broncos. Não falamos dos Broncos. Essencial, esquece isso. Te poupei dessa daí, meu amigo. E é isso aí, muito obrigada a quem ficou até aqui. Já não esquece, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal da NFL Brasil, que semana que vem a gente tem mais, fazendo préviazinha da semana 9. Valeu, galera! Uhul!